Jesus, aleluia. Glória, glória, seja dado ao teu nome. Estamos chegando aqui esta noite, de quinta-feira de Semana Santa, este dia maravilhoso, que nós vamos estar falando do amor de Deus, da palavra de Deus, para o seu coração. Que o Senhor Deus possa tocar na sua vida hoje, através da sua palavra maravilhosa. Que Deus possa te abençoar grandemente hoje, porque Deus tem uma porção maravilhosa da sua palavra para ser compartilhada com cada um dos meus amados irmãos e amigos. Que Deus possa te abençoar de forma grandiosa. Amém? Glória a Deus. Oh Deus querido, Pai amado, Pai santo, nesta noite, Senhor, queremos colocar na Tua presença nossas vidas, colocar na Tua presença, meu Deus, a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, aqueles que estarão nesta noite compartilhando conosco da Tua palavra. Que o Senhor Deus possa abençoar cada um grandiosamente. Amém, glória a Jesus. Nós te adoramos, nós te exaltamos. O tema de nossa palavra hoje é quando a fonte seca. Quando nós falamos de fontes, evidentemente nós lembramos manancial de água, né? Quando fala que a fonte seca, porque a água acabou. Então, eu quero mandar uma boa noite especial para a Suzete, que está chegando por aqui esta noite. Um abraço para você, minha irmã. Que o seu Deus te abençoe. Então vamos ler primeiro livro de Reis, no capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 9. Um texto pequeno, né? Nós vamos estar meditando nesta noite. Diz a palavra de Deus: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas mediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas mediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Maravilha, né? Mas passado algum dia, o ribeiro secou, ou seja, a fonte secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levanta-te e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que te dê comida para você. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Amém? A história é uma história muito linda que aconteceu no Antigo Testamento, né? No tempo dos profetas Elias. Os irmãos estão vendo que mudei um pouco o cenário aqui atrás, né? Porque realmente está muito quente, né? E eu não quis fechar aqui a porta, a janela, então estamos, né, fazendo com a janela aberta, né? Mas para a glória de Deus, né? Realmente a gente fecha aqui a janela, a cortina, mas nós vamos tolerar um barulhinho aqui de vez em quando, né? Mas está muito quente aqui hoje, né? Fica difícil para fechar aqui. Então os irmãos vão me entender. Amém, irmã Vilma? Boa noite para você, graça e paz. Que o Senhor Deus te abençoe. Amém? Os irmãos que passaram a falar o seu nome, tornem a dar uma luzinha para a gente poder, né, recapitular, tá bom? Se nós vamos falando o nome dos irmãos, dos amigos que estiver falando esta noite, participando desta noite, desta live. Glória a Deus. Como os irmãos viram, né? Esta história aconteceu no tempo do profeta Elias, né? O profeta Elias existiu, né, no tempo do rei Acabe, no Antigo Testamento, né?
O rei Acabe foi o 7º rei do reinado do norte, né, do tempo de Israel. Não é isso, irmã Vilma? Então, hoje, irmãos, né, vamos fazer uma guisa de introdução bem pequenininha hoje, para a gente compreender e chegar ao tema que nós queremos chegar nesta noite, né? Então, assim, nós vivemos nos dias de hoje uma crise sistêmica, né? Crise na economia, crise institucional, crise na saúde motivada por uma pandemia sem precedentes, né? Nós estamos vivendo isso hoje, né? Uma pandemia sem precedentes que tem ceifado vidas, que tem desfalcado lares, tirado pais, mães, avós, né? É uma economia tão grande que também tem roubado empregos, né? Que tem fechado a empresa. É uma economia, uma pandemia que tem trazido muitos problemas para os dias atuais. Então isso, né, se tornou uma crise sistêmica, uma crise que está em todo o sistema, né, dos países, não só do Brasil. Então nós estamos vivendo essa época, né? Agora, mais independente desse quadro, amados, que nós estamos vivendo, um quadro lamentável, engana-se quem possa pensar que Deus perdeu o controle do universo, que Deus não está controlando todas as coisas. Engana-se quem pensa assim, porque Deus está rigorosamente no controle de todas as coisas. Tudo acontece segundo a sua permissão, tudo acontece debaixo da sua ordem, tudo acontece debaixo do seu querer. Então Deus não perdeu o controle de nada, Ele está controlando tudo. Ele está controlando a minha vida, controlando a sua vida, controlando tudo que temos, tudo que somos. Então não é a crise de pandemia, não é a crise econômica, não é a crise social, não é nenhuma crise, nada que possa interferir no poder de Deus. Deus continua no controle de todas as coisas. Amém? Que nós possamos colocar isso nos nossos corações, porque às vezes nós olhamos para a situação que nós vivemos hoje, que a humanidade vive hoje, e pode ser que alguém cima, onde está Deus? Por que que Deus não age? Engana-se, Deus está agindo. Agora, às vezes, nós não estamos agindo. Nós não estamos agindo para buscar de Deus, para clamar a Deus, né? Para que Deus traga uma solução para os problemas que hoje está afligindo de forma tão forte a humanidade. Então, não é que Deus não está agindo, ou seja, nós não estamos agindo, porque Deus quer ouvir dos seus filhos, ouvir dos seus, né? Que nós possamos clamar ao seu nome, buscar a sua presença, para que Ele possa então agir, né, a favor do seu povo. Amém? Foi assim em todos os tempos, amados. No tempo do Antigo Testamento, os irmãos lembram, né, que você lê a Bíblia, né, quando Israel estava no antro do cativeiro no Egito, o que aconteceu? Durante 430 anos, aquele povo ficou ali, né, mendigando, sofrendo, debaixo do jugo dos egípcios, até o dia que eles se levantaram e clamaram ao Senhor. A Bíblia diz, lá está em Êxodo, quando eles clamaram ao Senhor, o seu clamor chegou até os céus e Deus mandou um libertador. Estão entendendo? Então Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. Ele controla tudo e todos. Amém? Então, dessa mesma forma, vamos chegar ao ponto da palavra que nós queremos entrar. Foi assim no tempo do rei Acabe. No tempo do rei Acabe, Israel estava vivendo uma crise tremenda também, né? Israel estava passando por uma crise, né, assim, de forma assim, que estava destruindo tudo, né? Estava destruindo tudo, né? Porque Acabe, que foi o 7º rei do reinado do norte, né, era um rei muito mau, era um rei que não obedecia a Deus, era um rei que não tinha temor de Deus. Então ele fazia tudo, tudo que não agradava a Deus. Então, naquela época do seu governo, instalou-se uma crise social muito grande, porque simplesmente ele mandou matar todos os profetas de Deus que existiam em Israel, né? Exceto 7.000 que não dobraram o joelho ao nome de Baal. Então, instalou-se uma crise social, uma crise religiosa, porque o povo deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar deuses
E foi Acabe justamente ele que implantou, né? Implantou a adoração, a idolatria ao Deus Baal, né? Então, como que surgiu esse negócio, irmão? Você lembra que Israel é o povo escolhido de Deus. Por que ocorreu isso? Porque na época de Salomão, o rei Salomão, que foi o terceiro rei da época da monarquia, né? Saul, Davi e Salomão, né? Então Salomão, ele pecou contra Deus, ele infringiu todas as leis de Deus, né? Então Deus disse que ia dividir o estado de Israel, como ele fez. Então quando Salomão morreu, o filho dele assumiu o reinado no lugar dele, e Deus então permitiu que o reino de Israel fosse dividido, né? E 10 das tribos de Israel, né, passaram a seguir a Jeroboão I, que foi o homem que assumiu o reinado das tribos do norte, e passamos então a conhecer esse reinado como o reinado do norte. Então todos os reinos, 19 reis que existiam no reinado do norte, foram todos reis maus, reis idólatras, rebeldes, que não obedeciam a palavra do Senhor. Está chegando aqui a Gersileide Valadão, Herculiane, né? Nome bonito, né? Nome de artista, né? Essa filha minha linda. Também está chegando por aqui o nosso obreiro Dionaldo Campos, do Ministério Resgatando Vidas. Um abraço para você, meu irmão, para a irmã Arleide, para esse povo todo maravilhoso, suas filhas, né? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Então, como eu estava falando, então todos os reis que se instalaram no reinado do norte, todos eles foram reis maus, idólatras, que não adoravam ao Senhor, que não respeitavam a lei de Deus, que não obedeciam os mandamentos do Senhor. Então Deus permitiu que acontecesse algumas coisas para levar este povo ao conhecimento do Deus Todo-Poderoso, né? Então esses reis fizeram tudo que era mal aos olhos do Senhor. Então, de repente, meus amados, no reinado de Acabe, esse sujeito, esse rei, ele era tão mau que, para complicar tudo, o que ele fez? Ele foi lá em Sidom e casou com a mulher, a pior mulher da história de Israel, a rainha Jezabel, uma mulher feiticeira, idólatra e assassina. Como vocês sabem, que foi ela que assassinou, né, o Nabote, aquele moço que tinha vinha, que ela tomou e assassinou ele. Então essa Jezabel, que era filho de Etibaal, rei do Sidônio, foi ela que implantou em Israel a adoração a Baal. Porque em Sidom adorava-se Baal, porque em Sidom que era a terra onde realmente se cultivava essa idolatria. Mas como Acabe casou-se com Jezabel, então ela trouxe para Israel, né, a adoração da idolatria do Deus Baal. Então serviu-se ao Deus Baal, construiu o templo, construiu o alto, construiu o local de adoração, e esta mulher simplesmente mandou matar todos os profetas de Deus, né? Então Deus levantou o profeta Elias, como diz assim, no versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá nem chuva, nem orvalho nos próximos anos, a não ser quando eu disser, a não ser sobre a minha palavra. Imagine, irmão, que certeza que esse homem de Deus tinha. Aí nós pensamos assim, né? Como assim que ele tinha essa certeza toda, né, que não ia chover? Porque segundo a minha palavra, porque simplesmente ele orou ao Senhor. E a resposta está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós, mas ele orou com fervor. Veja bem, ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Não foi só assim, não. Ele buscou de Deus, ele clamou a Deus, para que Deus honrasse a sua palavra, sabe, irmãos? Então é o que nós temos que fazer, irmãos, né? Nós temos que olhar para as crises que estão em volta de nós, para os problemas, né? E orar a Deus com fervor, buscar de Deus.
para que Deus possa então nos atender, nos abençoar. Porque somente através do poder de Deus, quando nós clamamos ao Senhor, não, Ele ouve o nosso clamor, como Ele ouviu o clamor do povo de Israel lá no Egito. Amém? Glória a Deus. Então é isso aí, amados. Amém. Então, meus queridos, surgiu Elias, né, que era um profeta desconhecido. Um profeta que não se tinha ouvido falar nele. Ele era de uma cidade desconhecida, né, de Tebes. Era uma cidade que ninguém nunca tinha ouvido falar, né? Um povoadozinho, um vilarejo, do lado dos moradores de Gileade, do outro lado do Jordão. Mas de repente ele surge, vai ao palácio do rei, enfrenta aquele rei malvado e aquela rainha malvada e diz para ele: olha, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não haverá orvalho nem chuva, nem um pingo nos últimos anos, a não ser quando eu disser, a não ser sobre a minha palavra, a não ser sobre a minha ordem. Oh, meus amados, pense, boca de Deus. Esse homem era boca de Deus, ele falava e acontecia. Nós temos essa coragem, irmãos? Será que nós temos de lançar uma profecia dessa nos dias de hoje? Às vezes nós não temos, porque nós tememos ser envergonhados, né? E às vezes também porque não precisa, né? Nós não podemos fazer profecia tola. É isto aí. Então, esse homem desconhecido chamado Elias enfrentou o rei, foi ao seu palácio, enfrentou aquela rainha e profetizou que enquanto ele não falasse, enquanto ele não ordenasse, não haveria de chover sobre a terra. E lá em Tiago, que nós lemos há pouco, diz que 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses durou aquela seca. Oh, nossa, é muito tempo, meus amados. Então o que aconteceu? Então Deus, para proteger Elias, ele disse, né, para proteger Elias, ele tomou algumas medidas, né? Mas eu quero, antes de falar sobre essa medida que Deus tomou com Elias, né, falar um pouco sobre a questão do poder de Deus para quando nós buscamos a Deus, para quando nós clamamos a Deus, né? É como diz Salmo 93:4: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das águas, do que as poderosas ondas do mar. Esse, meu Deus, maravilhoso. Boa noite, Dean Alves. Está em Paropé ou em Conceição, meu filho? Né? Você está por aí, né? Então, um abraço para você, que Deus te abençoe. Então, o Deus das alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Então, se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça, então Deus vai, né, ouvir o nosso clamor, como Elias fez, né? Então, amado, e aquela sentença de Elias era algo terrível para Acabe, porque a Baal, o Deus Baal, ele era conhecido como o Deus da chuva. Então, para aquele povo que adorava Baal, né, a chuva era uma bênção do Deus Baal, né? E quando chovia sobre a terra, então o povo era abençoado, porque o Deus Baal o abençoava. Boa noite, pai, minha amiga Cleane Alves, né, que está nos assistindo, né? Um abraço para você, que bom que você está nos assistindo esta noite. Deus abençoe você e aos seus. Então, a chuva era sinal de prosperidade, e seca representava escassez, né? Então a palavra de Isaías retirava todas as possibilidades de produção de alguma coisa. Ela quebrava as pernas do Deus Baal, que era o Deus da chuva. E Deus quis mostrar para aquele povo que existia um Deus maior do que Baal, um Deus poderoso. É como mesmo Elias falou do Monte Carmelo, né? No Monte Carmelo ele falou, o Deus poderoso. Então, até quando vocês vão se dividir em dois pensamentos? Quem adorar Baal, adora. Quem adorar a Deus, adora a Deus.
É assim que nós temos que fazer. Então, aquela sentença de Elias para o rei Acabe era uma sentença muito forte, porque iria de encontro com aquilo que eles acreditavam sobre o Deus Baal, que era o Deus da chuva, que era o Deus da produção, que era o Deus da fartura. Mas de repente Elias fala para ele: olha, não vai chover até que eu falar. Depois nós vamos fazer um estudo aí, irmão, sobre aquela história da pequena nuvem, tá? Estou preparando para os irmãos esse estudo, né? Então, é assim, meus amados, é assim. Então Deus age para mostrar o seu poder, que não existe outro Deus na terra, no céu, ou debaixo da terra, ou no fundo do mar, aonde for. Não existe outro Deus a não ser o nosso Deus Jeová. Ele é único, ele é supremo, ele é poderoso, ele detém todo o poder sobre as nossas vidas e sobre todas as coisas. Então, como eu estava falando aqui, vamos voltar ao ponto que eu parei, né? Então, quando Elias fez aquela sentença ao rei Acabe e à rainha Jezabel, então Deus, para proteger Elias, o profeta Elias, Deus falou para Elias o seguinte, versículo 2: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: sai daqui, vá para o leste, ou para o oriente, e se esconda junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Era um ribeiro que, né, era a fronteira de Jordão, do Rio Jordão, né? Era perto do Rio Jordão, né? Mas não era tão perto assim, né? Digamos assim. Então, o que acontece? Deus, para proteger Elias da polícia de Acabe, para ele não ser morto por aquele rei malvado, ele levou Elias e escondeu junto ao ribeiro de Querite. E ali ele passou a morar. Veja bem o versículo seguinte, diz: você beberá da água do ribeiro. Né, Lúcia? Né, Valci também apareceu aqui. Boa noite, Valci. Né? Boa noite para você, para Lúcia. Lúcia está dizendo que, ó, grandioso Deus é o nosso. É verdade, minha amada. Verdade. Então, Deus falou para Elias: você beberá da água do ribeiro. E olha aqui, ó, interessante, irmão. E eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. É muito maravilhoso esse nosso Deus, irmãos. É muito maravilhoso, né? O que vimos, irmão, é que Elias, né, naquele dia que ele enfrentou o rei, que ele deu aquela sentença, né, uma sentença tremenda, que enfrentava o Deus daquele rei. Então, Deus, para protegê-lo, né, mandou Elias para o deserto. Esse lugar que Elias foi é um lugar desértico, né? Qualquer lugar deserto não é somente aquele que é seco, mas também aquele que não tem gente que mora perto, que não tem mediações de pessoas, de moradia, de cidade. Então, era um local desértico. Então, Deus mandou que Elias fosse para aquele lugar, para o deserto. Mas por que para o deserto? Né? Por que será? Porque, irmão, existe uma tradição na história bíblica de que os grandes homens de Deus, eles passaram pela escola do deserto. Escola do deserto. Os grandes homens de Deus da Bíblia foram treinados no deserto, né? Foi o caso de Abraão, Isaac, Moisés, que atravessou o deserto para ir a Midian, depois atravessou o deserto levando o povo para Canaã. Davi viveu mais de 10 anos no deserto, fugindo do rei Saul. João Batista, toda a sua infância foi no deserto, alimentando de gafanhoto e mel silvestre. Isso aí, no deserto. Então, essas pessoas foram tratadas na escola do deserto. Até Jesus, amados, até Jesus teve a sua experiência no deserto. Como nós lemos lá em Mateus capítulo 4. Quando após o seu batismo, ele foi levado ao deserto para ser tentado. E ali durante 40 dias e 40 noites, né, que ele esteve jejuando, ele foi tentado ali no deserto. Mas ele suportou, porque ele foi fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Então,
que Deus falou para Elias? Disse: Elias, você vai para lá e você vai beber água do ribeiro, daquela fonte lá. E eu ordenei aos corvos, né? Vocês sabem que corvo é urubu, né? É uma espécie de urubu, que sustentem você naquele lugar. Então Elias não discutiu, amados. O bom servo de Deus não discute a ordem de Deus. O bom servo de Deus não discute a palavra de Deus. Ele obedece, né? Ele a cumpre. Então Elias não retrucou, mas ele foi, né, para aquele lugar. Porque é melhor obedecer do que sacrificar, né? É melhor obedecer do que sacrificar, né, Lúcia? É aquilo que diz lá, o profeta Isaías escreveu lá no capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Se quiserdes e obedecer. Não é só querer não, irmão. Porque até querer todos querem, comer o bem dessa terra, o melhor dessa terra. Mas tem uma condição, né? Se quiser e obedecer. E esse obedecer, muita gente não quer, né? Muita gente não quer obedecer. Porque obedecer tem preço. Obedecer a palavra de Deus, existe algum sacrifício. Pois é, né? Tem algumas condições. Então Isaías fala: se quiserdes, eu quero. Então você obedece. É? Né? Essa que é a questão. Porque muitos querem, mas poucos querem obedecer. E a condição aqui é dupla. A condição aqui é dupla. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Que maravilha, que condição esta, né? Mas Elias simplesmente foi. Então pegou a sua trouxa, a sua matula e foi para a adjacência do Rio Jordão, à beira do rio do Ribeiro de Querite. Eu imagino, irmãos, que ali ele fez uma cabaninha, botou umas palhinhas por cima para tapar o sol. E ali ele ficava esperando os garçons de Deus trazer a sua janta e o seu café da manhã. Eu fico imaginando aquilo ali, sabe, irmãos? Daí que corvo gosta de carne, e ele levava carne e pão para Elias todo dia de manhã. Mas era uma carne especial, uma carne mandada por Deus. Sabe quando Deus quer nos abençoar, irmãos? Ele usa qualquer elemento que Ele queira. É o que Ele quer. Até os corvos. Em Gênesis, veja bem que diz assim. Gênesis tem um negócio assim. Sobre a obediência ele fala assim, o autor de Gênesis, né, Moisés. E em tua descendência, falando para Abraão. E em tua descendência, Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Próprio Deus falando para Abraão. Aqui Deus está referindo àquele episódio do Monte Moriá, quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Nós vamos falar só um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, né? Então, Abraão não discutiu também, ele não retrucou. Quando Deus pediu o seu filho Isaque, simplesmente ele pegou o seu jumentinho, colocou a lenha, pegou seu filho e zarpou para o Monte Moriá, porque ele obedece à voz de Deus. Então Deus falou para ele: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então se quiserdes e obedecer, comereis o bem dessa terra, o melhor desta terra. Mas tem que obedecer. E Abraão obedeceu. E o profeta Samuel, quando ele conversava com Saul, né, porque Saul tinha desobedecido a voz de Deus a respeito do sacrifício que o profeta Samuel tinha falado. Então, como Saul desrespeitou e desobedeceu a voz do Senhor, Samuel falou para Saul assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto? Né? Vocês lembram dessa historinha? Né? Eu não vou recitar muito, que ela é comprida, tá, irmãos? Então, Deus mandou que Saul fosse destruir um povo, matar em guerra um povo. Mas simplesmente Saul não obedeceu, matou o povo, mas trouxe algumas coisas, trouxe o rei. Então aquilo foi uma coisa que foi de encontro com a palavra que Deus havia dado a Saul.
Então Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque Saul tinha trazido animais, e ele disse: não, os animais que eu trouxe foi para sacrificar ao Senhor, né? Mas Deus tinha falado para Saul para matar tudo que tem vida. Isso aí. Então foi uma desobediência. Então, como Isaías falou, se quiser te obedecer, então tem essa condição da obediência. Então muitos homens que não obedeceram a palavra de Deus, como Saul, caíram, né? Caíram. E o próprio Salomão também caiu. Por quê? Porque não obedeceu a palavra do Senhor. Então Elias, né, foi feito. Versículo 5. Vamos lá. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, ou seja, obedeceu a palavra do Senhor. Retirou-se, como Deus falou, e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas mediações do Jordão. Os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro, aquela água da fonte, né? Está numa cena, ele estava na sua barraquinha ali, né, que ele devia ter construído, né, uma cabaninha para se proteger do sol. E todo dia pela manhã, né, os corvos traziam pão e carne, bem como à noite. Então era o café da manhã e o jantar, né? Aquele jantar especial servido pelos garçons de Deus, né? Aqueles corvos, né? E ali ele estava vivendo tranquilo, né? Escondido de Acabe, né? Porque se ele botasse a carinha de fora, né, o rei estava procurando ele por todas as mediações de Israel, por todas as vizinhanças, os reinos vizinhos, procurando Elias para matar. Então ele tinha que ficar protegido ali, né, naquele seu pedacinho de terra. Então todo dia os garçons do Senhor vinham, né, trazer o seu banquete, né? Né? E ele estava ali tranquilo, sossegado, né? Porém tu, Senhor, és o meu escudo. Ele falava assim, acredito, né? Protetor, és a minha glória, que exalta a minha cabeça, né? E Elias orava assim, né? Ele estava muito bem acomodado naquele lugar, comendo carne, comendo pão e bebendo da água da fonte. Ah, sim. É interessante, irmãos, né? Que quando o povo de Deus clama ao Senhor e busca de Deus e ora ao Senhor e louva ao Senhor, acontece assim como está em Salmo 59:16. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, quando chegar o pão e a carne, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Então o Elias continuou lá naquele seu estado, naquele pedacinho de chão que Deus determinara que ele ficasse. Mas passado alguns dias, preste atenção nisso, mas passado algum dia, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Elias tinha falado que não havia de chover enquanto ele não falasse, não é isso? Mas passado algum dia, a fonte secou. E aí? Quando a fonte seca, quando acaba a provisão, como fazer? Quando acaba a provisão, surge o provedor. Quando acaba a provisão, surge o provedor, o Deus da provisão. Deus não desampara os seus, Ele cuida dos seus filhos como a menina dos seus olhos. Está escrito na palavra de Deus. Então, aprenda isso, irmão. Quando acaba a provisão, surge o provedor, né? Vocês vão que a nossa live está animada aqui, né? Quando surge um barulhinho aqui, né? Isso é ritmo da música do Senhor. Graças a Deus, está tudo bom, né? Tudo bem. Então, meus amados, nos momentos difíceis da nossa vida, quando a provisão foge aos nossos olhos, presta atenção, nos momentos difíceis de nossas vidas, quando a provisão foge aos nossos olhos, Deus age em nosso favor e nos socorre. Porque o Deus que manda é o Deus que protege. Se Deus mandou Elias, ele ia proteger Elias. Se Deus manda você, ele te protege. Então obedeça sempre a palavra de Deus. Então, o Deus age em nosso favor, é o Deus que nos socorre.
Como foi com Abraão no Monte Moriá, né? Como foi com Davi na perseguição de Saul. Como foi com Paulo durante o naufrágio da sua viagem a Roma. O Deus protege. Quando Deus envia, ele protege, ele socorre. Então, quando nós lemos lá em Gênesis 22, 13 e 14, diz assim: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelo seu chifre, no mato, e foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então chamou Abraão aquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz, o monte do Senhor proverá, porque o Senhor é o Deus da provisão. Essa história está lá em Gênesis 22, né? Só todos os capítulos falam sobre essa história que Deus pediu para Abraão seu filho Isaque. E ele não retrucou, ele não murmurou, simplesmente foi oferecer o seu filho. Quando ele estava para matar o seu filho, para imolar o seu filho, Deus bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão, não faça mal ao menino. E ele olhou então e viu que estava atrás dele um carneiro, preso pelo chifre em uns ramos, né, no mato. Então ele pegou o carneiro e sacrificou, né? Então, quando a fonte seca, meus amados, quando acaba a provisão, surge o provedor. Porque Deus está muito mais preocupado em nos prover, né, e nos manter a nossa vida viva, do que aquilo que nós fazemos. É isso aí. Então, meus amados, eu permito contar para vocês aqui uma história que aconteceu comigo sobre esse negócio quando a fonte seca. Deixa eu olhar o reloginho aqui, tá andando. Em 1979, eu trabalhava em uma empresa, né, de bebidas, tinha um salário razoável, tinha privilégios, né? Mas de repente eu perdi aquele trabalho, né? Nas palavras mais lindas, fui demitido. Então a fonte secou. As economias que nós tínhamos eram muito poucas. Os direitos trabalhistas eram muito poucos. O que acontece? Eu tinha casado há pouco tempo. Minha mulher estava grávida do primeiro filho. Então a fonte secou. Acabou-se a provisão. E naquele tempo nós não conhecíamos o Deus provedor. Mas Deus é tão maravilhoso que já naquele tempo, antes de eu aceitar Jesus, ele já se preocupava comigo, como se preocupa com você, né? E mesmo tendo secado a fonte, acabado a provisão, o provedor agiu. E durante todo o tempo que eu estive desempregado naquele período, Deus sempre proveu o nosso alimento. Deus sempre proveu uma fonte para que nós tivéssemos nosso sustento, por mais simples que fosse. Sabe, amados? Eu passei a viver de fazer bicos, né? E quem trabalha assim, em serviço esporádico, nem todo dia tem um trabalho. Mas Deus foi maravilhoso, né? A minha esposa sabe quanto nós só passamos dificuldade nessa época. Mas Deus foi justo. A fonte secou, mas o provedor agiu. E quando o provedor age, nós temos o nosso alimento. E foi assim durante todo aquele período que eu fiquei desempregado por 2 anos. Até que Deus abriu a porta de um ótimo emprego. Melhor do que o que eu tinha. Muito melhor. Então, para que a minha família fosse, né, fosse sustentada, fosse abençoada como é até hoje. Então, aconteceu isso comigo. Às vezes tem acontecido com você. E você tem uma renda, você tem um trabalho, né? Nessa época de pandemia tem acontecido muitas pessoas ser demitidas, ficar sem trabalho, a fonte secar e aí. Não, amado, nós temos que acreditar que nós temos um Deus provedor. Nós temos um Deus que provê as nossas dificuldades, desde que nós acreditamos e buscamos a sua presença. Não é ficar de braço cruzado, não. É preciso compreender essas coisas, irmãos. Porque quando se fala que Deus proverá, então não podemos ficar de braço cruzado porque Deus vai prover. Não, temos que buscar, temos que orar, temos que clamar, temos que agir, para que então a provisão de Deus chegue até as nossas mãos. Vocês estão entendendo, né, Gestileide? Tá bem explicadinho, né? Então tá bom.
Por quê, irmão? Porque a fonte da provisão seca, mas da provisão de Cristo jamais, porque Jesus é a fonte da água viva que nunca seca. Nunca seca. Como diz lá em João 4,14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, o próprio Jesus Cristo falando, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então não se preocupe, porque o nosso Deus provedor, o nosso Deus da fonte de água viva, o nosso Jesus Cristo, vai trazer a água que vai jorrar para a eternidade. Glória ao Senhor, Deus digno de toda honra e louvor. Adoração ao Deus vivo. Valci escreveu, né, Valci? É isso aí, minha amiga. É isso aí. Deus provedor. Então, o que acontece? Quando a fonte secou, aí ia chegar o pão, ia chegar a carne, mas não tinha água. Aí, a gente pode perguntar assim, sim, mas por que Deus não mandou que os corvos também levassem a água? Vai saber a vontade de Deus. Deus tinha outro projeto para Elias. Deus queria levar Elias a um tratamento muito maior. O que Deus fez? Falou para Elias no versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levanta-te, Elias, e vá a Sarepta, que pertence a Sidom. Presta atenção às ligações desses nomes, irmão. Levanta-te e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Como assim? Primeiro, Sarepta é fornalha. A tradução original da palavra Sarepta é fornalha de fundição. E de onde era essa cidade? Era fora de Israel, 150 quilômetros do ribeiro de Querite. Era uma cidade que pertencia o quê? Ao rei de Sidom. Que Sidom? Sidom era justamente a terra de onde surgiu aquela criatura chamada Jezabel. Mas Deus que leva Elias a um tratamento muito maior. Então disse a Elias, tu vai lá para Sarepta, que fica no território de Sidom, e fique lá. E ali eu ordenei uma viúva que te dê comida. Como assim? Uma viúva? Meus amados, viúva em Israel, naquela época, era sinônimo de dificuldade, de pessoas desprovidas de recurso. Nós temos lido, né? Nós vimos a história de Eliseu, da viúva lá, não é isso? Pessoas desprovidas. E quando ele chega naquela cidade, na porta da cidade, ele encontra a viúva. E o que ela está fazendo, meus queridos? Ela está catando graveto. E ela diz, olha, esse graveto aqui é para fazer um foguinho lá, um fogo, para fazer um bolinho, para eu e meus filhos comer e depois morrer. Essa era a viúva que ia sustentar Elias. Misericórdia. Mas essa era a viúva que Deus queria que sustentasse Elias. E essa história, meus amados, é sensacional. Depois nós vamos falar sobre essa viúva também. Sabem? Porque Deus sempre tem uma viúva para nos sustentar. Deus é tremendo em todos os detalhes. Então, Eliseu fala para a viúva, olha, vai lá e faz um bolo para mim. Ela diz, como? Eu só tenho um pouco de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. Como queres que eu vou fazer um bolo para você? Só dá para fazer um bolinho para meus filhos. Eu estou catando um gravetinho aqui para fazer o fogo. Depois eu vou comer esse bolo e morrer. Irmãos, quem crê em Deus nunca morre. E mesmo que se morrer, ressuscitará. Não é assim que Jesus falou para Marta? Foi. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Então, quem crê em Deus, irmão, sempre tem uma viúva para socorrer. São as pessoas mais desprovidas que às vezes nos socorrem, nos abençoa. O nosso socorro vem às vezes de uma fonte que nós nem esperamos. Mas Deus não limita a fonte. Mas Deus dá a provisão. Não é isso?
Que história maravilhosa. Então, Elias falou para ela assim: olha, tão certo como vive o Senhor, que da tua panela não acabará a farinha, e da tua botija não acabará o azeite. Você sabe quanto tempo durou isso, irmão? Até que choveu sobre Israel. Oh, glória a Jesus! Deus maravilhoso! Esse é o Deus que nós servimos. E é interessante, meus amados, que aquela multiplicação não aconteceu naquele momento, não. De repente, aquela panela de farinha virar um monte de farinha, e aquela botija de azeite transformar em barris de azeite, não. Todo dia ela botava a farinha lá e botava o azeite, produzia o seu bolo. No outro dia tinha o mesmo tanto. Que Elias falou: tão certo como vive o Senhor, que não faltará a farinha e o azeite nesta casa. Amém? Porque o nosso Deus, Ele é o Deus da provisão, porque Ele é o Deus provedor. Amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus sempre tem a solução para a nossa causa, mesmo quando a fonte seca. Amém? Que palavra, irmãos. Que palavra abençoada Deus nos separou esta noite. Então, o que nós pensamos? Qual foi a tua fonte que secou? Qual? Portanto, não se desespere. O Deus da provisão vai nos abençoar e vai nos suprir, né? Nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, amados. Tão difícil. No meio de uma pandemia terrível. Mas nós temos um Deus provedor que cuida de nós, que nos abençoa, que olha para nós, que olha para a nossa família e diz: vocês são os meus filhos. Amém? Glória a Deus. Chegando ao final da nossa palavra de hoje, né? Você anote aí, Elias capítulo 1. Depois você estuda essa palavra, irmão. Esse capítulo 1 fala dessa história, né? Da fonte, fala da história da viúva. É um capítulo maravilhoso para a gente ler e meditar, né? Eu estou preparando uma palavra, depois uma palavra sobre esse assunto que eu mencionei. Tá bom? Então que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te dê graça. Pai amado, Pai querido, abençoa meus amados amigos, pessoas que assistiram esta noite conosco. Que o Senhor possa abençoar cada um, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Deus amado, seja com cada um de nós, pela sua misericórdia e pela sua bondade, né? Reforçar o nosso aviso que nós estamos dando toda vez. Se cuide, meus amados, se cuidem. Use máscara, use o gel, se cuide, porque essa pandemia, ela é perversa e mal, né? Mas nosso Deus é bom e maravilhoso. Então cabe a nós fazer aquilo que está a nosso alcance, né? Porque quando a lâmpada queima, nós não podemos orar a Deus para trocar a lâmpada, não. Nós temos que trocar a lâmpada. Porque aquilo que está a nosso alcance, nós devemos fazer. Nós devemos executar. Deixar as coisas impossíveis para Deus. Porque Deus é o Deus do impossível. O impossível, o possível, pertence a nós, a mim e a você. Então se cuide, use máscara, né? Faça a parte de higienização. Mantenha a distância das pessoas. Porque nós temos assistido, oh meus amados, com tanta tristeza, às vezes pessoas que têm sido ceifadas por causa dessa pandemia. Mas nosso Deus é poderoso e Ele está no controle de todas as coisas, né? Amém? Que você possa depois assistir essa palavra novamente, meditar, refletir, né? Já vai estar aqui no YouTube, também vai estar aqui no Facebook. E esses canais, meus amados, eu tenho falado, é uma extensão da Igreja do Senhor. Você pode ver que no meu Facebook não posto nada que não seja para edificação da glória de Deus, tá? Então você pode compartilhar, você pode assistir quantas vezes quiser, porque são porções da palavra de Deus para edificar nossas vidas. Que o Deus de Israel vos abençoe e te proteja e te guarde. Aproveite esses dias para descansar, mas cuidado e se proteger. Amém? Aleluia.